O assunto agora, na sequência, é solos. Vamos falar um pouco de conservação, cuidados com o solo. Está conosco o Fernando Dornelles, que é engenheiro agrônomo da Emater, para falar desse assunto. Bom dia, Fernando. Bom dia, Medina. Bom dia, telespectadores da Web TV Sul. Mais uma vez, é uma satisfação e agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesse momento. Bom, nós estamos aí num período, Fernando Dornelles, de bastante umidade, período de plantio. Quer dizer, às vezes o pessoal na pressa, vamos começar por aí, acaba desrespeitando um pouco o solo, vamos dizer, com maquinários mais pesados, e depois nós temos problemas aí com o solo, né? E a gente tem verificado isso, muito problema realmente. O pessoal às vezes se descuidou, o solo hoje está muito compactado, o que fazer, vai deixando, e com isso perdendo produtividade na sua lavoura. O que dá para avaliar do nosso solo aqui da região, Fernando? Bom, Medina, a questão solo é um tema muito importante, porque nada se faz na agricultura, que é o nosso bem maior, porque é ele que possibilita, né, as nossas colheitas, as nossas boas ou más produtividades. E nós, na história, vamos dizer assim, para ser mais um pouquinho específico, na história regional, tudo começou há alguns anos atrás, com a nossa agricultura, até chegar nos dias de hoje. Como você começou comentando e fazendo referência ao momento atual, claro que problemas temos, mas antes de enfocar isso, para chegar aqui, nesse momento que você colocou a situação de hoje, vamos voltar um pouquinho atrás. Nós tínhamos na nossa região um bom percentual com cobertura de mata nativa. Chegando à agricultura, começamos na época do machado, do boi, das coivaras, enfim, e veio crescendo a área explorada, porque não poderia ser diferente, e se chegou à agricultura mecanizada. E a gente até trouxe, né, aqui uma espuma, um tijolo, para facilitar ao telespectador a sua compreensão, porque nós, quando começamos o processo agrícola da região, o solo estava intacto, né, e não havia a problemática, né, ambiental que nós temos hoje. Então, nós, com essa nossa explicação, queremos colocar de uma maneira mais simples, dizendo que o solo de antigamente, né, o solo antes da sua exploração, logo após o seu início, assemelhava-se a uma esponja, né? E o nosso solo de hoje, ele está mais assemelhando-se com um tijolo. Bom, Fernando, isso é uma parte importante de enfocar, porque mostra aí um pouco também do que aconteceu ao longo desse período todo, né, com relação ao nosso solo. Porque, claro, era época de mata, o solo tinha bastante infiltração, um outro momento, vamos dizer assim, da nossa agricultura. Depois, com a exploração, o pessoal foi removendo as matas, foi fazendo todo esse processo e, é claro, tem o desgaste, né? Tem o desgaste natural do solo para chegarmos nisso. Então, não podemos, em síntese, descuidar, né, desse solo. Quer dizer, não é só explorar ele, mas tem que ir mantendo ele também em condições. É exato, né, Medina? É lógico que sempre que há ação do homem, tá, como se diz, a ação antrópica, onde o homem bota a mão, tá, fica uma marca. E não poderia ser diferente. A estrutura original do solo, mediante o processo de exploração agrícola, né, ela sofre uma alteração. Isso é normal, sofre. Como disse, para que as pessoas, os leigos, principalmente a comunidade em geral, possa entender, uma esponja e um tijolo. Se você colocar um pingo d'água aqui e um pingo d'água aqui, o que acontece aqui, o que acontece ali? Então, o que nós estamos mostrando? Que hoje, né, com o processo agrícola todo, durante todos esses anos, houve uma alteração da estrutura original do solo. Portanto, a sua capacidade de infiltração de água não é mais a mesma. Muito pelo contrário, está extremamente reduzida, né?
e temos então enxurradas, enchentes, né? Conversando com alguns agricultores, alguns já notaram que os rios, os lajeados próximos às suas propriedades estão enchendo com muito mais rapidez, em muitos casos. Por quê? Porque a infiltração do solo, que deveria ser uma infiltração maior, não está sendo, porque o solo está compactado. A porosidade do solo, né, ela foi afetada. É lógico que temos práticas conservacionistas e o plantio direto é uma prática excelente, né? Porém, o plantio direto, né, ele não consegue, pelo menos temos concluído e visto que ele não consegue ser aplicado na sua plenitude. E, portanto, na verdade, o que nós temos constatado, o plantio direto, na verdade, ele, na verdadeira acepção da palavra, ele não está existindo na grande maioria das propriedades. Existe a semeadura direta, né? Nós temos propriedades, claro que sim, com plantio direto, que é uma situação bastante diferente do restante, né? Mas em termos da conservação do solo, nós participamos da ideia de que o conjunto de práticas conservacionistas devem de ser sempre lembrado dentro desse processo de conservação do solo, que são as práticas culturais, como o plantio direto, com a sua rotação de cultura, né? Vamos dizer assim, procurando não utilizar o solo, trabalhá-lo com muita umidade, enfim, né? E juntando com isso também a parte de práticas mecânicas, que seria o terraceamento, o próprio cultivo mínimo, que seria o plantio direto, uma filosofia interessante, porque quanto menos mexer no solo, melhor. Só que da forma como está acontecendo, o agricultor muitas vezes na ânsia, como agora você mencionou há uns minutos atrás, o agricultor está ansioso por plantar e está colocando máquina com o solo úmido. É lógico que o tempo não para, a cultura do trigo, que é o caso agora, ela tem a sua época, ela tem que ser plantada. Né? Às vezes você planta com umidade e às vezes você colhe com umidade, né? Então temos uma situação de pneus e pisoteio de animais em cima dessas áreas que criam um processo de compactação que nós temos que, com uma forma, vamos dizer assim, bem pensada e planejada, procurar agir, né? Inclusive o poder público estaria envolvido nisso aí, seria importante, né? Os agricultores, as instituições, né? Cooperativas, Emater, sindicatos, para que nós possamos melhorar essa situação. E o agricultor, a gente sabe da sua ansiedade, mas é preciso que nós paremos para repensar isso, porque do jeito que está, a gente está preocupado porque nós estamos tendo perdas, né? Significativas que talvez não recuperemos mais. E é verdade, você vê aí com períodos com mais chuva, que nem agora nós estamos enfrentando, os nossos rios aí tem muito solo bom, né, fértil, indo embora. Quer dizer, isso não se recupera mais, né? Quer dizer, olha, vai lavando aí o solo e quanto dinheiro se coloca aí em produtos para ter um solo aí produtivo e daqui a pouco vem uma chuva e leva tudo isso embora. Eu não sei se a câmera pega, mas eu tenho aqui uma pergunta assim, né? Erosão do solo, tá? Problema resolvido com o plantio direto? É uma interrogação que fica. Tá? Tenhamos que, talvez, nos reorganizar no sentido de atacar ou de enfrentar essa situação. Tá? A gente fica muito entristecido, tá? E já nos deparamos com situações em que muitos agricultores são orientados a desmancharem os seus terraços. Né? Não que o terraço, apenas ele, vá resolver a situação, mas ele, dentro de um conjunto de práticas conservacionistas, ele tem o seu espaço. E o que fica bastante, vamos dizer assim, evidente, é que às vezes o cifrão prevalece sobre a conservação. Vimos muitas pessoas dizendo assim, olha, desmancha esse terraço aí, porque aí você vai conseguir trabalhar melhor, o teu pulverizador vai andar mais tranquilo. É verdade, mas aí se nós pararmos para pensar no custo-benefício, tem gente que diz que não corre água na lavoura, porque tem o plantio direto. Eu desafio a irmos agora, na hora da chuva forte, deixar a cobertura dos telhados das residências, ir no campo, na hora que, 2 dias depois de uma chuva com o solo encharcado, vamos lá dar uma olhada, ver o que está acontecendo. Aí então nós teremos uma ideia um pouco mais aproximada, muita gente sabe, mas tem outros que não sabem. E tem gente que é muito imediatista, diz isso, mas depois nunca mais aparece na propriedade.
E o agricultor hoje nós estamos deparando, a gente tem se preocupado e temos olhado a região, tirado alguma fotografia, vamos fazer alguns pequenos vídeos, né, de coisas assim que você às vezes olha e fica às vezes pensando, mas por que fez? Né? Produtores que desmancharam terraços hoje estão tendo um escoamento superficial de água muito grande, né? E a gente não tem assim, só mostrando que numa situação, né, eu acho que a câmera pega um pouco, né? Você veja aqui essa situação desse rio aqui, né? Um rio sujo, né? Acho que a câmera deve de pegar um pouquinho, acho que dá para ver que uma água... Isso é solo que está aí dentro. Solo que está aí dentro. Claro que aqui tem solo de estrada, tem, mas tem muito solo de lavoura aqui dentro, certo? Agora, um terraceamento, né, ele também segura uma boa parte da água e faz com que o solo reserve mais água, né? A compactação do solo que nós estávamos mostrando, ela impede o desenvolvimento radicular das plantas, né? Impede que o solo tenha uma capacidade de armazenamento de água maior, portanto, em poucos dias de estiagem as plantas já sentem. Né? Queremos ressaltar e dizer que a conservação do solo, né, ela tem que ser orientada tecnicamente por pessoas que conhecem, por profissionais habilitados também, e sabermos que o conjunto de práticas culturais e mecânicas vão nos ajudar e melhorar muito essa situação. Sabemos que, eu quero deixar claro, porque existe uma polêmica sobre essa questão da conservação do solo. O terraceamento não resolve a situação. Nós pensamos que o plantio direto resolveria a situação, e acho que até resolveria 70%, 80%, só que da forma como ele está sendo feito não está resolvendo. E a discussão por que não se faz adequadamente o plantio direto, ela passa por uma série de questões, né, envolvendo a questão da produção, e porque o pessoal não deixa uma área sem tirar uma cultura econômica naquele período de cultivo, né, uma cultura que apenas seja melhoradora de solo, né, e que você poderia então depois duplicar a tua produtividade naquele lugar, né, mas que você tenha, vamos dizer assim, a sensibilidade e a consciência de que se você não produzir uma cultura que diretamente vai te dar o retorno, né, mas na próxima você vai aumentar a produtividade. Então, quer dizer, isso nós precisamos compreender. Existem alguns gargalos nessa questão, né? Enquanto isso, a gente vê pessoas dizendo plante morro abaixo e desmanche terraço. Não é isso. Os egípcios plantavam em curva de nível há 5.000 anos atrás. Não vamos inventar a roda nesse momento, temos que cuidar dessas coisas e não sermos, vamos dizer assim, omissos e alguns, com todo respeito, né? Às vezes, faltando um pouquinho até com a responsabilidade, quando dizem para um agricultor, você agora pode plantar morro abaixo ou você pode fazer um plantio desmanchando todos os teus terraços, tu olhando as ladeiras, os lançantes, né, que são compridos e a água pega velocidade e sabe que a água para baixo ela tem força, né, e traz algum prejuízo que nós talvez não recuperemos mais, como já falei. Com toda certeza. Bom, uma coisa também, Fernando, já que falamos em solos, se percebeu por aí que tem muita gente revolvendo o solo de novo. Umas extensões bem expressivas que a gente viu. Um pouco porque para controlar invasoras, para isso e para aquilo, quer dizer, áreas que você via o tempo todo, né, com o plantio direto, embora não tão eficiente, que você viu hoje passarem de novo o equipamento lá e virar toda a terra. Isso também é um risco para o solo, né? Olha, é preocupante porque não deveríamos de revolver mais o solo. Tá? E existem situações do revolvimento desse solo, duas situações. Uma é aquilo que nós falamos, essa camada compactada que está próxima à superfície, nos 10 centímetros aproximadamente. O pessoal revolve, passa um elemento lá, um subsolador ou um escarificador, né? Alguns mais afoitos fazem isso, não deveria de ser feito. E no segundo momento é a questão de invasoras, né? Que nós temos problemas sérios aí. Né? A buva é uma invasora que está presente e que adquiriu resistência para muitos herbicidas, e então sim, e a alternativa está sobrando é um controle mecânico mesmo. O pessoal está passando implementos, seja lá grade ou coisa assim, né? Porque a tramontina braçal aquela não tem mais oportunidade, não tem mais como. Então, mas isso aí nós trazemos um prejuízo, né, para aquilo que já foi construído há um tempo e que está num processo evolutivo, né, e tivemos esse problema e que precisamos, vamos dizer assim, ter um pouco de entendimento para que não voltemos ao que era no passado.
no tempo do plantio convencional, que nós tínhamos uma situação muito desastrosa, né? E quero dizer que a conservação do solo é feita por um conjunto de práticas culturais, plantio direto é fundamental, mecânicas, que o terraço também tem seu espaço. E talvez tenha casos que ele seja muito necessário dentro do conjunto das práticas conservacionistas. Em outros casos, nem tanto. É por isso que precisamos tecnicamente agir corretamente, né? E sem, vamos dizer assim, paixões para cá ou para lá. E sem radicalismo. Radicalismo nunca levou ninguém a lugar nenhum. Temos que ter o bom senso de saber quando e como fazer. E o que fazer, não é? Exato, e o solo é fundamental na hora de produzir, né? Exatamente. Como é que nós vamos cuidar do solo? Vamos tirar o quê? E aí se fala em expectativa de mais produtividade, mas toda a base aí é o solo, né? Medina, só reforçando, que às vezes passa, né? Essa aqui é uma espuma, uma esponja, simbolizando o solo antes da agricultura, ou logo após o seu início. E esse é um tijolo, né? Compactado, simbolizando, vamos dizer assim, o solo hoje. Não que nós tenhamos todo o nosso solo nesta situação, não, mas grande parte das nossas lavouras, né? Aqui tem assim uma perguntinha assim, ó. Compactação do solo, um problema comum nas lavouras da região? É ou não é? Eu diria o seguinte, muito mais da metade das nossas lavouras nós temos este problema, sim. E ele tem que ser resolvido. Como? Temos que pensar e talvez resolver caso a caso. Não temos uma fórmula, mas a cada produtor tem que entender isso, que é preciso que isso aí seja atacado. E a questão de trânsito de máquinas, pisoteio de animais com solo úmido é algo que a gente pode administrar melhor e com certeza começaríamos a resolver essa situação a partir daí. Obrigado, Fernando Dornelles, pelas informações, engenheiro agrônomo da Emater, e é interessante a gente falar desse assunto e o pessoal se despertar para ter mais atenção na conservação, no cuidado com o solo. Tá bom, Medina, muito obrigado e esperamos voltar aí num outro momento e agradecemos mais uma vez a oportunidade. Certo, bom dia.